e removerei o teu cândalo do seu lugar, se não se arrepender. Parte C do verso 7. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja se assenta glorificando o nome do Senhor. Queridos, estamos mediante a um texto conhecido por todos. Eu queria muito entrar no contexto desse texto, mas eu te convido por alguns minutos viajar comigo por dentro dessa história. Existe oculto nos altos céus, aonde um anjo chamado Lúcifer era o principal, ungido, separado na orquestra principal, para poder ordenar todos os anjos no louvor e adoração a Deus. Onde Lúcifer pisava, a glória dele expandia. Aonde Lúcifer passava, a glória dele expandia. Nele estava ônix, ouro, prata, jaspe, todos os tipos de pedras preciosas. Lúcifer tinha tudo, tinha glória, poder, autoridade. Ele era o anjo querubim ungido, separado para o serviço celestial. Enquanto Lúcifer está ordenando aos anjos a ficar na linha de frente, adorando ao Senhor, os serafins estão dessa forma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma que vocês estão aqui nessa noite. Porém, Lúcifer, Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, diz a respeito dele que dentro dele foi encontrado iniquidade, orgulho, vaidade. Em Lúcifer foi encontrado o pecado. E qual é o pecado de Lúcifer, Jonathan? Lúcifer disse: eu pegarei o meu trono e colocarei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Só que Deus, a qual eu sirvo, e está nessa igreja hoje, na Ativa Church, não divide a glória dele com ninguém. Eu não sou, eu não tenho, eu não mereço. Quem tem é ele, quem merece é ele. Toda a honra, toda a glória e todo o poder. Deus olha para Lúcifer e lança ele em terra, joga ele por terra. Por quê, Jonathan? Porque eu já disse, ele não divide a glória dele com ninguém. Lúcifer está na terra, Satanás está na terra. E o plano de Satanás é tirar eu e você do caminho de todas as formas possíveis, com distrações, falando com aquilo que é certo, fazendo parecer ser errado, ou aquilo que é errado parecer ser certo. Ele conta uma verdade para você pecar, e quando ele faz você cair e pecar, ele diz que aquilo que era errado para você era certo. Ele faz você se perder no meio do caminho. Jonathan, qual é a prova disso? É quando Eva está passeando no jardim, olhou Satanás, olhou do fruto e ouviu Satanás dizendo, sentado com papel de divórcio em cima da árvore, dizendo: pode comer do fruto, você não vai morrer. O máximo que vai te acontecer é ficar conhecedora como Deus é, ficar sabedora do bem e do mal. É o máximo que vai te acontecer. Vocês verem que Satanás não está mentindo para Eva, ele está dizendo a verdade. Ele conta uma verdade até você cair. Depois que você cai, ele vem com a mentira dele, dizendo que você é pecadora, que você não merece, que você é ruim, que você é um monstro, que você não merece mais estar dentro da presença de Deus. Mas eu dou graças a Deus que eu sirvo ao Deus que desceu na viração do dia e disse: Adão, onde você está? Por que, Jonathan, isso? Deus disse: façamos o homem, Adão, humanidade, a nossa imagem, semelhança. Quem queria ser semelhante a Deus, igreja? Quem queria ser semelhante a Deus, igreja? Satanás. Então você quer dizer, Jonathan, que Satanás tem ciúmes da gente? Sim! Tudo o que a gente tem, o que a gente possui, ele não tem mais. Nós temos honra, nós temos glória, nós temos poder, nós temos autoridade. Satanás não tem mais. O máximo que ele tem é poder e autoridade, porque ele delega sobre demônios. Ele levou terça parte dos anjos com ele. Ele está tentando fazer isso com a humanidade nos dias de hoje. Mas eu dou graças a Deus
que você está aqui nessa noite. Ele já tentou te tirar do caminho várias vezes. Já disse que você não merecia, que você era adúltero, que você estava se perdendo nas drogas, nas bebidas. Mas ele pisou dentro da sua casa, pisou na sua família e disse que o ciclo ia quebrar em você. É por isso que você está aqui nessa noite. Deus pegou vestes, vestiu Adão e Eva, tirou a vergonha deles. Porque o que Satanás tenta fazer com a gente, igreja, é nos desvergonhar a juventude. Ele faz você cair, ele faz você pecar e tenta te envergonhar. Só que eu sirvo um Deus que não envergonha ninguém. Pelo contrário, ele pega o que ele tem, ele pega a armadura que ele tem, ele pega as vestimentas que ele tem, ele pega, às vezes, pele de animais para cobrir a vergonha que está em você. Porque o primeiro ponto que a gente pensa em fazer, a primeira coisa que a gente pensa em atuar é: não vou mais para a igreja, não vou responder mais à liderança, vou me esconder do pastor, vou me esconder dos meus pais, vou pegar a gilete que está dentro da minha gaveta, eu não vou ficar me cortando, vou me desviar da presença de Deus. Por quê? Porque a vergonha está tentando te consumir. Mas eu dou graças a Deus que você está aqui nessa noite, porque Ele pisou aqui na Ativa Church nessa noite para dizer: mesmo que você falhou no passado, mesmo que você tenha caído, eu te escolhi, eu te chamei e te purifico de todo pecado nessa noite. A geração, a humanidade vem em declínio espiritual, ponto de chegar em Noé, um homem separado por Deus para livrar uma terça parte de pessoas que não queriam ouvir a sua mensagem de arrependimento. E Deus olhou para Noé e disse: Noé, já que ninguém quer ouvir a mensagem, bota os animais dentro da arca e a tua família. Por quê? Mas que eles não queiram ouvir, Noé, eu vou livrar a tua família, a tua casa será salva pelo sangue do Cordeiro. Tem gente de mão levantada, eu vou liberar de novo. Mesmo que tenha pessoas na tua escola, na tua faculdade, 1, 2, 3, levantou a mão, que não queiram ouvir a mensagem, a tua casa vai ouvir, o teu irmão vai ouvir a mensagem, a tua mãe vai ser salva, o seu pai vai ser salvo, o seu primo vai ser salvo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que esse é meu último culto, eu não piso mais na igreja, porque eu falhei ontem, eu errei ontem, a minha nudez foi descoberta. Por que, Jonathan? Porque eu deixei o primeiro amor. Eu não oro como eu orava antes, eu não jejuo como eu jejuava antes, eu não leio mais a Bíblia como eu lia antes, porque a fraqueza me tomou conta do meu ser. Eu quero desistir, eu quero parar, eu quero retroceder. Tem pessoas, pastor, que até prega e prega a verdade. Tem pessoas que pregam e vivem a verdade. Não está errado. Tem pessoas que louvam, que vivem e vivem a verdade. E tem pessoas que detestam quem mente, quem pratica o pecado, quem adultera, quem assiste pornografia, quem bate no irmão, quem não cumprimenta o irmão dentro da igreja. Tem pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, a verdade. Só que tem um problema. E qual é o problema, Jonathan? Não lembra mais quem é Deus. Está fazendo no automático. E Ele está com saudade de você. Ele não quer o seu dom. Ele não quer o que você sabe fazer de melhor. Porque isso Ele te deu. Você não merecia, mas Ele te deu. Ele quer relacionamento. Adão caiu. A humanidade está caindo. Mas desde Israel, caindo em queda, reis caindo, profetas pecando, sacerdotes corrompidos, ele descia no arraial, ele descia no templo para se relacionar da mesma forma que ele desceu no jardim. E o que a gente faz, igreja? A gente vira as costas para ele. Ele levanta profetas. E a mensagem dos profetas sempre foi a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Isaías era gostosa de se ouvir do capítulo 1 até o capítulo 6. Arrependam-se, vocês estão deixando o Senhor por deuses pagões. Vocês estão deixando o Deus Altíssimo por deuses de madeira. Arrependam-se. A mensagem não muda.
sempre foi a mesma. Jeremias está pregando no capítulo 2. Vocês deixaram a Deus um manancial de água viva. Escavaram para vocês rótulas, fontes essas que não retêm água. Vocês estão cavando poços que não têm água. Vocês estão procurando nessa vida terrena para preencher coisas, para preencher o vazio de vocês, que não tem como preencher esse vazio sem a presença de Deus. A humanidade carrega um vazio do tamanho da presença de Deus, e só a presença dele pode preencher. Você compreende que você entra no TikTok, você entra no Instagram, você rola rios todos os dias, passa 12 horas rolando rios, mas não preenche o vazio que existe dentro de você? Você se relaciona com pessoas, pessoas te traem, pessoas te abandonam, pessoas te fulminam com o olhar, com o falar, e não preenche o vazio que existe dentro de vocês. Vocês vêm para a igreja, prega, louva, cumprimenta o irmão que está do seu lado, mas não preenche o vazio que existe dentro de vocês. Joga, o que preenche o vazio de vocês? O nosso vazio. Quando você entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e diz: Senhor, eu estou falhando, eu estou retrocedendo, eu não consigo mais. Mas Pai, faz igual o Senhor fez com Pedro, caminhando sobre as águas. Ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para baixo, ele começou a afundar, mas disse: Senhor Jesus, me salva mais uma vez, me resgata mais uma vez. Jesus estendeu a mão para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu estou contigo. Vocês não merecem, vocês não podiam, mas a minha graça pisou na Tivati hoje para salvar, para resgatar quem estava perdido, quem queria parar e retroceder, quem queria desistir. Jonathan, como assim para me resgatar? Você não pode parar. Por que eu não posso parar? Porque a tua casa está dependendo de você. Se você parar, a tua casa para. Se você desistir, o teu casamento para. Se você pensar e botar o pé fora da igreja, os seus filhos caem no mundo. É por isso que você não pode desistir. Tem pessoas olhando para você, juventude, e dizendo: vocês são minha referência. Pessoas olham para vocês na escola e dizem: eles são a minha referência. Pessoas olham o casamento de vocês e dizem: eles são a minha referência, eu quero ser como eles. Mas Satanás está a todo momento tentando fazer isso aqui com vocês, tentar tirar vocês da presença de Deus. Mas Isaías escreve, Isaías capítulo 43, Deus é de eternidade em eternidade. Não há nada, Satanás, e nem ninguém que faça alguém, vocês, escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Satanás está tentando tirar vocês da presença de Deus. Mas se Deus está agindo, quem vai impedir, pastor Bruno? Quem vai tirar a juventude da Ativa Church da presença de Deus? Os profetas pregaram. Os profetas entregaram tudo. E a mensagem continua sendo a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas dentro de um período de 400 anos, pastor Bruno, ninguém mais prega. Fabiana, ninguém mais profetiza. Porque Deus está virado com a humanidade. Porque a gente começou a pecar tanto. A gente entrou para a igreja, aceitou Jesus, começou o ministério bem, mas começamos a falhar, juventude. E é por isso que tem um profeta gritando, Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque a gente não começa a falhar no começo, a gente não começa a falhar no final, mas é no meio que a gente começa a retroceder, que a gente começa a pecar, aqueles pecados escondidos de estimação, que a gente não consegue contar para o pastor, para sua mãe, para o seu pai, e acha que isso vai preencher o vazio que você sente, mas não vai. Espírito Santo, na verdade, tem pessoas em lágrimas aqui, eu vou entregar. Você não pode se submeter às coisas dessa terra, porque se você ficar submetendo às coisas dessa terra, você vai desistir. E é por isso que Ele não deixa você desistir.
É por isso que Ele está sempre te alertando, dizendo: não vai por esse caminho, não entra por essa estrada, você vai acabar caindo no buraco, no precipício, no abismo. Jonathan, e qual é a prova disso? Um homem, o mais sábio da Bíblia, Salomão, proverbista, escreveu no número 14, verso 12: há caminho que para o homem, humanidade, parecem ser perfeitos, mas no final levam à morte. Jonathan, qual é o caminho que devemos seguir? Jesus, grandão da Galileia, está com um discípulo que não tem fé, é falho, é pecador. Tomé está dizendo: Jesus, nos mostra-nos o caminho. Jesus dá um grito e diz: Tomé, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não estão me reconhecendo? Aí Jesus berrou e disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só pode ir ao Pai se for por mim. Não tem como vocês terem vida se não for por Cristo Jesus. Não tem como vocês vencerem o pecado se não for por Cristo Jesus. Não tem como vocês vencer Satanás se não for por Cristo Jesus. Espírito Santo. Juninho, não tem como a gente vencer as coisas do mundo se não for por Cristo Jesus. Jonathan, qual é a prova disso? O texto afirma que vocês preservam a boa doutrina, que vocês vivem o verdadeiro evangelho, mas deixaste de lado aquelas coisas que vocês faziam com Cristo Jesus. Lembra quando vocês convidavam ele para o devocional de manhã? Lembra quando vocês oravam por quem Cristo é e não por tudo que Ele pode te dar? Vocês não oravam para Jesus passar vocês na faculdade. Vocês não oravam para conquistar a CNH. Vocês não oravam para Jesus Cristo dar um carro do ano para vocês. Vocês não oravam para Jesus dar um namoro para vocês, não! Qual é a oração, Jonathan? Vocês mesmo errando, mesmo pecando, mesmo tendo caráter falido, vocês estavam igual Davi no Salmo 51. Senhor, pequei ontem, vacilei ontem, caí ontem, Senhor. Mas se ajoelhou no chão do seu quarto e disse: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retira de mim o teu Santo Espírito. Purifica o meu coração, mas tira tudo, Senhor. Tira a coroa, tira o reinado, pode tirar até meus filhos, mas não me tira da tua presença, porque sem a tua presença eu nada sou, nada faço. Espírito Santo, não tem como, igreja, vencer sem a presença de Deus. Os profetas pregaram. Jesus Cristo veio à terra, curou enfermo, multiplicou pão e peixe, escolheu quem tem caráter falido para caminhar com ele: Pedro, Tiago e João, entre outros discípulos, como vocês estão aqui nessa noite. Ele te escolheu, mas todos pecadores. Porém, Ele deu a vida por todos os pecadores. Jonathan, e onde se cumpre Ele dando a vida por todos os pecadores? Não foi na cruz do Calvário. Certo dia, Jesus convocou os seus discípulos para um culto de oração. Chamou Pedro, Tiago e João até o Getsemane. Disse: ficai aqui e orai por um instante comigo. Jesus dá um tiro de uma pedra. E a oração dele foi dessa forma: Abba, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jonathan, o que é isso que ele está orando? O que é o cálice? Cálice nada mais, nada menos é, juventude, do que a ira de Deus. Jonathan, o que é a ira de Deus? Total ausência dele. Deus está no inferno, sim ou não, igreja? Sim, por que ele está no inferno? Porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que tem uma diferença: na Ativa Church ele se manifesta. É por isso que a presença dele está pairando aqui. Mas no inferno não vai ter a presença dele. É por isso que ele está te dando uma segunda chance no dia de hoje. Ele estava orando: Abba, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele vai até os discípulos e disse: vocês estão dormindo? O espírito de vocês é forte, mas essa carne aqui é fraca. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O mal da nossa juventude é querer dormir demais, se perder com as coisas dessa terra. Você dorme quando você passa mais tempo no Instagram do que na oração.
Você se perde quando você passa mais tempo achando que sua namorada vai te dar mais atenção do que Cristo Jesus. Ele está com saudades de você nessa noite. Cadê você que veio adorar Ele? Você que sente saudades da presença dEle. Talvez você falou assim: Senhor, eu não te escuto mais falando comigo. Ele está no teu Getsemane dizendo: eu estou orando por você. Você não merecia, mas eu estou orando ao Pai dizendo: Abba, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, todavia, seja feita a tua vontade. Igreja, Jesus teve a vontade de desistir, mas por conta de uma juventude bela que me olha, de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, ele disse: Senhor, seja feita a sua vontade. Eu vou dar a vida por eles, eu vou dar a vida por eles, eu vou dar a vida por eles, eu vou morrer por eles. Ele vai até os discípulos e diz: é chegada a minha hora, o traidor está chegando. Pegam Jesus, levam até Pilatos. Pilatos diz: eu lavo as minhas mãos, porque esse Jesus é inocente. Sabe quem está reconhecendo Jesus, meu irmão Juninho? Não é crente que tem 10 anos de evangelho. Não é o evangelista Gabriel, um teólogo exegeta da palavra de Deus. Não sou eu que estou reconhecendo Cristo, que estou pregando para vocês. É quem, Jorge? Um ímpio, um romano. Está dizendo: eu lavo as minhas mãos, porque esse homem é santo. Mas eu não quero afrontar ninguém, nem jogar em direta. Paz, minhas senhoras e senhores, tem pessoas que pisam no altar e não se santificam. Tem pessoas que sobem no altar e não buscam a presença de Deus. Tem pessoas que querem pregar por pregar. Tem pessoas que estipulam valor para entregar aquilo que não é meu. O pão, o alimento não é meu. Quem preparou foi ele, eu só estou entregando. Então eu não posso botar valor naquilo que não é meu. Eu tenho que me santificar para entregar o pão que ele preparou. Eu não posso subir aqui de qualquer forma. Eu tenho que fugir todos os dias da aparência do mal. Quer pregar, juventude? Quer louvar? Quer ser usado pela presença de Deus? Quer ser cheio? Renuncia ao pecado. Larga as más práticas. Larga a amizadinha da escola. Apaga aquele contato. Eu vou usar a mensagem do meu irmão Gabriel. Sansão matou um leão vivo, mas perdeu para o leão morto. Não adianta você bloquear, porque tem como desbloquear o contato. Bloqueia, exclui essa agenda, esse contato que não te pertence mais. Não adianta. Ele quer ter relacionamento contigo, mas para ter relacionamento com você, você tem que se desprender daquilo que te aprisiona. Paulo ficou preso, sim ou não, igreja? Mas a mente dele estava solta. Tem pessoas, pastora, que está dentro da igreja com a mente presa, pensando que está solto. Eu vou viver da forma que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Não é como eu quero, não é como você quer. A própria mãe de Jesus falou assim: anjo Gabriel, seja feito o querer do Senhor. Cumpra-se em mim, no meu ventre, a vontade do Mestre. Quem sou eu para escolher o que eu quero fazer, o que eu quero ver, o que eu quero escutar? Queridos, eu vou citar isso daqui, mas eu nem gosto de citar. Ouro, ano, seu fone de ouvido não vai te dar salvação eterna. MC Pose não pode te dar salvação eterna. Os filmes que você vê na Netflix, incorruptíveis, não pode te dar salvação eterna. Negligencia isso e fica com a presença de Deus. Vocês pregam a verdade. Vocês, juventude, vivem a verdade. A igreja ativa torte vive a verdade. Só tem um porém: deixaste o teu primeiro amor. Deixaste as primeiras práticas. Ele está com saudade de vocês. Quando você parava na beira da sua cozinha e lavava a louça escutando Bruna Carla, lembra? Elaine Martins, você lembra disso? Quando a juventude, os homens, botava Gideões de 2012 e falava assim: eu quero ser igual Marcos Feliciano. Lembra disso? Quando você abria a sua Bíblia e ficava 2, 5 horas lendo, lembra disso? Quando você fazia jejum até passar mal, porque você não queria pecar, você lembra disso? Ele está com saudade dessa atuação. Ele está perguntando nessa noite: quando que vocês vão voltar? Jesus está perante Pilatos. Pilatos diz: leva para o Sinédrio, levam para os judeus. Os judeus começam a fazer interrogações para Jesus, mas como Isaías disse no capítulo 53, ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo.
A juventude está em lágrimas aqui, evangelista Gabriel. Eles estão entendendo. Quando pegam Jesus e levam até o Sinédrio, o Sinédrio está fazendo perguntas para Jesus que ele não vai responder. Por quê? Porque quem é de Deus, quem se conhece como filho de Deus, não precisa provar nada para ninguém. Você não tem que provar para Satanás, para vozes contrárias, quem você é em Cristo Jesus. Pecou, errou, caiu, se levanta. Porque aquele que te escolheu é fiel para cumprir a obra na sua vida. Para quem está lá fora, se prostituindo, bebendo, se drogando nesse sábado, você poderia estar lá agora também. Mas para eles, lei de Adão, cresceu e multiplicou por lei da vida, ciclo da vida. E para vocês, lei de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Você é separada. Você é separado. É por isso que você não pode agir de qualquer forma. Timóteo, eles podem, você não. Eles podem cair, eles podem errar, eles podem falhar, mas vocês não. Por que, Jonathan, eu não posso falhar? Você é escolhido. Porque tem pessoas olhando para vocês e dizendo: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele é minha referência, eu vejo Cristo nele. Isso não é errado, porque Paulo afirma: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus é pego, igreja, pelos soldados romanos, pelos pecadores. Pega uma coroa de espinho, um pedaço de cana, força uma coroa de espinho, e o mesmo sangue que começou a escorrer pela cabeça de Jesus Cristo é o que purifica o seu pecado. O mesmo sangue que ele começou a suar no Getsemane, sofrendo hematidrose, um fenômeno raro, é o que purifica o seu pecado. Aleluia! Jesus Cristo teve ansiedade profunda. Você acha que a ansiedade que você sente é muita coisa? Sua mão soa frio, sim ou não? Sim ou não? Você passa mal, dor na barriga, sim ou não? Dor de cabeça só de um lado, sim ou não? Isso são os princípios de ansiedade. Vai te gerar depressão. Mas só que Jesus Cristo começou a suar sangue por causa da minha alma e da sua alma. Aleluia! Vocês têm noção disso? Pegam Jesus, começam a bater com azorrague nele. O que é azorrague, Jonathan? Um chicote com ponta de carneiros na ponta, ossos de carneiro. Cravavam na carne de Jesus, arrancavam as partes mais carnais dele, a ponto dos ossos ficarem à mostra e o sangue ficar coagulando por conta do sol. Pegavam uma roupa de linho fino, evangelista Gabriel, colocaram sobre Jesus, e por as suas feridas secarem, a roupa grudou na sua pele. Puxavam a roupa, tiravam a roupa de Jesus. Meu Deus! E ele está sofrendo isso por mim, por você. Vocês têm noção disso? Mas mesmo assim ele não disse uma palavra. Ele não chorou. Ele suportou tudo por mim, por você. Você tem noção disso? Pegaram Jesus, botaram ele no caminho do Gólgota. Pegaram Simão Cireneu, constrangiram o homem de Cirene, cidade da África, para carregarem a cruz de Jesus. Cutuca quem está do seu lado, porque tem crente com sono. Cutuca, eu sou assembleano. Cutuca e diga: vai ter pessoas que Deus vai colocar do seu lado quando você estiver pensando em parar, em desistir. Porque Ele não vai te perder. Você está sangrando. Você está sofrendo por quem está lá dentro da sua casa. Você está orando pelaquela amiguinha, por aquele amiguinho, pelo seu pai, pela sua mãe. Você está sangrando no ministério por eles. Mas eu vou colocar alguém do seu lado. Muito obrigado, meu irmão, pela sua vida. Obrigado, Natan. Obrigado, meu irmão, pela sua vida que me acompanha aqui hoje. Porque se não fosse vocês, eu tinha parado há muito tempo. Se não fosse pela minha casa, eu já tinha parado. A dor do ministério, a dor da chamada dói. Dá vontade de desistir porque você não vê nada acontecendo. Mas Cristo Jesus, com a nossa cruz, caminhou até um propósito. Ergueram a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a cruz que era minha, a cruz que era sua, pegaram a lança que era do lado direito. Primeiro vazou água, depois vazou sangue.
E é por isso que a igreja ativa de hoje está aqui. O seu nascimento foi na cruz do Calvário. Você não merecia. Ele poderia abrir a lata do inferno e jogar o diácono Jonathan, o pastor Bruno, meu irmão Natan, o jovem Jonathan, o evangelista Gabriel, a pastora Camila, tudo no inferno, a juventude, todo mundo junto. Mas ele amou tanto o mundo, o cosmos, toda a humanidade de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonathan, Jesus Cristo está na cruz. A oração dele muda. No jardim do Getsemane era: Abba, Pai, se possível for. Na cruz é: meu Pai, por que me desamparaste? Eu gostaria de aplicar isso aqui da mesma forma que eu gosto, mas eu não posso pregar o que eu gosto, porque senão eu apanho na internet. Jesus está fazendo a oração do Salmos 22 de Davi. Só que eu abro um parênteses para dizer isso daqui. O sentimento de Jesus era como se Deus estivesse se afastando do seu próprio filho por um instante. Por que, Jonathan? Ele está orando: por que me desamparaste? Por que ele está orando isso, juventude? Pode alguém cheio de pecado entrar no céu, sim ou não? Pode alguém com pecado entrar no céu, sim ou não? Por que Jesus estava com a nossa cruz? Porque a gente pecou. Então ele estava carregando todos os nossos pecados, sim ou não, igreja? Então, por um instante, o seu pai fez isso daqui para o seu filho. Enquanto passou a sexta-feira, na sexta-feira, Jesus gritou: Tetelestai, está consumado. As costas do seu pai estão assim. Passou o sábado, e no sábado ele desceu nas regiões mais baixas, tomou as chaves da morte, as chaves do inferno, que aprisionava a minha, a sua alma. Ele veio subindo, trazendo todos os pecadores que se arrependeram. E no domingo ele ressuscitou. Sabe por que você está aqui? Ele ressuscitou. No caminho para o final agora. Sabe por que você está aqui, igreja? Porque ele ressuscitou. E pelo sangue do Cordeiro, eles foram salvos, eles venceram a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12. A serpente, o antigo dragão, tentou derrubar vocês até os dias de hoje. Mas o granão da Galileia pisou na ativa de hoje para dizer: ninguém vai cair, ninguém vai parar, ninguém vai retroceder. Por que, Jonathan? Não vou retroceder, não vou parar. Porque o sangue de Jesus te cobre de todo pecado. Jesus Cristo pisou para dizer: você errou, você falhou, mas eu estou liberando perdão nessa noite. Recebe graça nessa noite. Apóstolo Paulo escreveu: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, mas eu dou graças a Deus, a Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por amor de mim e de vocês. Se vocês permanecerem fiel até o fim. Tinha uma segunda árvore no jardim, sim ou não, igreja? Qual árvore que era? A árvore da vida. Por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Para eles não comerem da árvore da vida e ficar em pecado eternamente. Sim ou não? Sim ou não? A expulsão deles foi a sua salvação. Diga para quem está do seu lado: a expulsão de Adão e Eva foi a sua salvação. Porque agora você vai poder participar do banquete da árvore da vida. É por isso que você está aqui. A igreja se coloca sobre seus pés. Jesus Cristo pisou na terra no período dos 40 dias depois de ressuscitar. Disse para os discípulos falhos, pastor Bruno, pecadores. Uns estavam indo a caminho de Emaús, querendo voltar para a antiga vida. E Pedro disse: eu vou pescar. Aí os discípulos disseram: Pedrão, eu vou contigo. Querendo voltar para as práticas do pecado, de onde Jesus Cristo já tinha tirado. Jesus Cristo, olhando para Pedro, disse: Pedro, você me ama? 3 vezes. As 2 primeiras vezes é um amor ágape, é
A última vez eu amo Deus. Jesus desceu o nível para conversar com Pedro. Pedro não podia entregar o mesmo amor. Jesus disse para Pedro, quando ele traiu, quando ele pecou, quando ele errou: quando você se converter, ajuda seus irmãos. Ajuda quem está caído. Deus pisou na Ativa Church para dizer: quando você se levantar, ajude quem caiu. Pedro ouviu de Jesus Cristo: apacenta minhas ovelhas. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Até vocês serem revestidos de poder. Você vai fazer uma ação profética agora. Me ajude a pregar. Dá a mão para quem está do seu lado, vai. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. É a última vez que eu estou te pedindo também. Dá a mão para quem está do seu lado. Jonathan, Atos capítulo 2. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Juninho, sobe por favor. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente, tem uma graça de Deus que vai parar aqui. Eu estou sentindo graça para pregar. Tem uma glória de Deus que vai parar aqui. De repente, veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Toda Ativa Church. Para você ser cheio, abre a tua boca. Não tem como você ser cheio de boca fechada. Não tem como encher um copo tampando a boca dele de água. Seja cheio. E todos foram cheios. Jonathan, para que você pediu? Para dar a mão. 2 Reis, capítulo 4. Um vaso do lado do outro. Quem estava vazio encheu quem estava do lado. Gabriel, dá a mão para o Natan. Dá a mão para o Jonathan. Profetize sobre quem está do seu lado. Vai. Derrama a glória. Derrama a unção dele. Grita no ouvido dele: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Você que caiu ontem, você que pecou, você que está afastado do caminho, sabe que não tem outro caminho, outra verdade, sabe que Ele está te dando uma segunda chance no dia de hoje. Você que se afastou por um instante, você que tentou fugir da presença de Deus por esses anos todos, quer fazer uma reconciliação com Jesus? Jesus está te esperando nesse altar hoje. Hoje Ele desceu para se encontrar contigo. É hoje que Ele entra dentro da sua casa. Você que se afastou, corre para o altar agora. Jesus quer salvar a sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu vou entregar. Não deixa que a vergonha te paralise. Jesus não teve vergonha de você na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Não deixa que essas correntes te prendam na cadeia. Jesus morreu por mim e por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Agora, eu vou apertar um pouco. Você que é crente, você que bota blaze, você que prega, tem uma alma vindo ali, você pode adorar Deus por isso. Você que falhou, é as duas, só ela. Você que falhou ontem. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Jesus está te dando uma segunda chance. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Não deixa Ele te prender aí nessa cadeia. Você que é crente, falhou ontem, pecou ontem. Eis, Zacarias capítulo 3. Satanás estava para condenar Josué pelos pecados dele. Mas Jesus não deixou. Você que é crente, pecou. Vem aqui à frente. Ele está lavando as suas vergonhas. Sangue do Cordeiro. Alguém vai abraçar essa jovem aqui? Tem alguém que não? Vai. Tapa essa alma. Toca na alma dela, no coração dela. Repreende, Pai. Tudo aquilo que está planejando sobre a vida dela. Está repreendendo agora. Repreende agora. Toda síndrome do pânico, todo espírito de ansiedade, de depressão, pode ser retirado agora. Seja cheio,
vida, você já vai cortar nessa noite. Tem algum cristão para ver aqui à frente? É a última oportunidade. Você que é crente, falhou hoje, quer se arrepender das suas falhas hoje? Eu sou o primeiro na ponta do altar. Eu entrego a minha oportunidade. Se tem alguém, é crente. Você que está com Jesus? Você já aceitou Jesus? Não? Está aceitando Jesus? Está aceitando Jesus também? Tá? Senhor, está aqui mais uma alma, Senhor. Perante a tua presença, eu entrego a vida dele em tuas mãos. Eu entrego o coração desse jovem em tuas mãos. Tudo que Satanás planejou contra a vida dele, repreende agora. Agora. Em nome de Jesus. Porque desde o ventre materno, Senhor, ele é escolhido para ser pregador da tua palavra. Senhor, eu profetizo sobre a vida dele, que ele será cheio da unção, de toda a autoridade que existe. Senhor, toca sobre a vida deles. Pai, sela o nome deles no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela igreja agora. Pai, que o Senhor possa vir plantar a semente no coração dessa igreja. E não deixa, Pai, o roubador de sementes venha tirar o que o Senhor plantou nessa noite sobre o coração da tua igreja.